Olá, tudo bem? Meu nome é Luhanda, sou médica cardiologista formada pelo INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e atualmente eu faço fellow em coronariopatias crônicas lá também. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá? Bom, o tema da nossa aula, né, é a síndrome coronariana aguda no cenário de emergência, um tema palpitante na cardiologia e na emergência como um todo. Bom, sabemos que as doenças cardiovasculares correspondem ao principal caso de morte no Brasil e no mundo. Em até 70% dos casos de morte súbita se devem a síndromes coronárias agudas. Bom, o primeiro diagnóstico eletrocardiográfico de IAM com supra de ACT foi realizado por volta da década de 20. Nessa época a gente não tinha fibrinolíticos, mecanismos de reperfusão do miocárdio. Então, basicamente, a gente tratava esses pacientes com morfina, alívio de dor, né? Por volta da década de 70, começaram a ser implementados centros, né, de unidade coronariana aguda, centros especializados, mas que basicamente conseguiam contornar as complicações do infarto, né? Que era as taquiarritmias, bradiarritmias, mas a disfunção miocárdica, né? A perda do miocárdio viável, a evolução para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ainda não era possível de ser bloqueada nesse momento, né? Evitada. Bom, e aí por volta a gente foi evoluindo, por volta da década de 80, foram saindo os estudos com fibrinolítico, com angioplastia, né? E hoje a gente teve uma mudança, né, com relação ao panorama do infarto, né? Que antes a gente tinha um predomínio de infarto com supra, hoje ele está ficando cada vez mais raro, e bom, graças à nossa evolução, né? Em contrapartida, a gente também teve, né, uma melhora no tratamento clínico, né, e controle dos fatores de risco. Então, fatores como diabetes, tabagismo, hipertensão arterial, obesidade, né, sedentarismo, a gente começou a conseguir contornar muito melhor. Então, tá havendo o quê, né? Uma queda do infarto com supra, um aumento nas síndromes coronarianas sem supra de ACT, né? Até pouco tempo a gente tinha ainda, né, uns 5 anos atrás, um predomínio de angina instável sobre o infarto sem supra. E aí, com o advento das troponinas ultrassensíveis, isso também começou a mudar. Então, a gente hoje tem, né, muito mais diagnóstico de IAM sem supra, a gente teve um aumento aí de 1/3, né, como eu mostrei para vocês, e uma queda no diagnóstico de angina instável. Provavelmente eram pacientes que já tinham um infarto, mas que a gente não conseguia detectar, né? Então, com as troponinas ultrassensíveis, que são proteínas miofibrilares, conseguem ser detectadas em pequeníssimas, né? Em mínimas quantidades, a gente conseguiu realmente melhorar isso. E aí, o que aconteceu, né? A gente teve um aumento, né, no número de cateterismos realizados, consequentemente, mais artérias, né, foram angioplastadas, de 12% para 67%, e isso se traduziu não somente como um dado estatístico, mas também culminou com uma queda de mortalidade de 17,2% para 6,3%, que é uma coisa muito boa. Então, estamos evoluindo. Com relação à fisiopatologia, né, para a gente entender síndrome coronária aguda, a gente precisa entender um pouquinho do que é uma síndrome coronária crônica, né? Como o último guideline europeu de angina estável, né, bem colocou. Bom, então a gente sabe que a fisiopatologia, né, quando a gente fala em doença coronária, a gente sabe que a base, né, para a existência dela é uma placa, né, com uma placa constituída por lipídios e uma carapaça fibrosa, né, que é basicamente essa partezinha aqui da artéria. Então, aqui a gente tem uma artéria normal, com a camada íntima, a média, a adventícia. A camada média tem uma série de células musculares lisas que produzem fibras colágenas, que vão ser responsáveis por manter essa carapaça aqui fibrosa, né? Essa camada externa mais espessa, e é isso que confere a estabilidade da placa, tá bom?
E aqui dentro a gente tem um cerne lipídico totalmente trombogênico, totalmente inflamatório, né? E que a gente não quer de maneira alguma que seja exposto ao conteúdo de sangue, né? Porque acontece, quando a gente tem uma placa estável, né? A gente tem que o paciente pode ser aquele paciente que está no ambulatório, né? Tem uma angina CCS2, a gente controla com medicação, a gente controla os fatores de risco, ele permanece bem. O problema desses pacientes, né, é quando eles têm um evento agudo. Então, quando essa placa, ela deixa, né, essa carapaça fibrosa, né, ela deixa de ser grossa desse jeito, né, e ela passa a ficar fininha. Isso porque a gente tem ali, né, paciente que tem diversos fatores de riscos não controlados, vai liberando uma série de substâncias, como as metaloproteinases, por exemplo, que vão degradando esse colágeno, fazendo com que essa placa fique suscetível à rotura ou erosão, que é o principal mecanismo de ocorrência das síndromes coronarianas agudas. Então, uma vez que a gente tem uma vulnerabilidade da placa, né, ela pode sofrer rotura ou erosão e forma-se um trombo adjacente. Esse trombo, ele pode ser um trombo com oclusão total, que é quando a gente está diante de uma síndrome coronária com supra, ou pode ser uma suboclusão, né, que são os infartos sem supra, ou a angina instável, tá bom? Aí aqui só para mostrar para vocês, né, como que acontece. Então ali na aterogênese a gente tem aqui, né, o espaço quando tem a camada adventícia, a camada íntima, perdão. A gente tem ali células endoteliais e espaço endotelial, que é onde tudo acontece. Então o LDL, ele é ali o grande maestro, né, de tudo isso. É ele um dos principais fatores de risco para a doença aterosclerótica, para a doença coronária e, consequentemente, a sua instabilidade, né? Que são as síndromes isquêmicas agudas. Então, aqui que acontece, né? Esse LDL, ele adentra a placa, e aí ele gera, né? Ele sofre umas modificações, estresse oxidativo, ele gera uma série de reações, como ativação de monócitos, né? Quimiotaxia para todas essas células, os macrófagos, né, depois da conversão ali, né, da diferenciação do monócito para o macrófago, eles começam a englobar essas partículas de LDL e vai formando as células espumosas, né? As células espumosas nada mais são do que o principal constituinte daquela placa lipídica, né? E aí, com o passar do tempo, as células musculares lisas, aqui, né, que estão na camada média, elas começam a migrar para tentar estabilizar essa placa. E quando a gente usa estatina, por exemplo, o que a gente quer fazer é isso daqui, deixar a placa bem estável, tá? E tentar reduzir tudo isso. Então, a gente vê que a doença coronária ela é uma doença, né, que depende do colesterol, né, trombogênica, aterogênica, né, e muito inflamatória. A gente tem participação dos linfócitos TH1, TH2, que vão aqui também contribuir para a formação da placa lipídica. Então, aqui a gente tem uma artéria normal. Se a gente tiver uma trombose parcial, a gente está diante da síndrome sem supra. E se a gente tiver uma oclusão total, a gente está diante de um infarto com supra, tá? O que acontece, né? Naquela outra imagem, a última, eu tinha mostrado para vocês que a gente tem a formação de um trombo, né? Então, quando a gente tem a formação de um trombo, como que forma? Então, a gente expõe aquele conteúdo lipídico, né? Esse conteúdo lipídico protrombótico, não completamente inflamatório, ele começa, né, começa a haver uma ativação e agregação plaquetária, então forma-se um trombo plaquetário. A princípio, né, o constituinte do trombo na angina instável, por exemplo, é muito mais um trombo plaquetário. A gente fala que dentro das síndromes isquêmicas agudas, a angina instável é a forma mais benigna, né? É instável, mas é uma forma mais benigna. E aí, esse trombo vai se organizando, ocorre também a ativação dos fatores de coagulação, e tem toda a ativação, né, de protrombina, fibrinogênio, fibrina, a partir da exposição do fator tecidual. Então, realmente, a exposição da placa, né, de gordura, da placa lipídica, ela é que é responsável, né,
a partir do momento que ocorre a instabilização da placa e daquela placa fibrosa e o conteúdo lipídico é exposto ao sangue, a gente tem todo esse processo de ativação, agregação, adesão plaquetária e formação de um trombo ali consolidado com fibrina, né? Aqui é uma imagem aqui ilustrativa, só para vocês entenderem, né? Como que fica aqui o trombo depois de formado. E essa imagem também, né, é para a gente entender um pouquinho por que a gente usa todo aquele arsenal terapêutico, né? A gente tem a terapia antiagregante, a gente precisa estar agindo porque a gente tem a via aspirina, por exemplo, ela vai atuar na inibição da ciclooxigenase, vai inibir a formação do tromboxana 2, que é um potente ativador plaquetário, vasoconstrictor, tudo que a gente não quer. O clopidogrel, o prasugrel, ticagrelor, tem o cangrelor também, né? São os inibidores ADP, inibidores do receptor P2Y12, eles vão inibir a fase, né? A fase da agregação plaquetária ali da formação do trombo, juntamente com a aspirina. Então, a gente consegue bloquear ali por duas vias. A gente tem a terapia antitrombínica, que são os anticoagulantes que a gente usa na fase aguda, heparina não fracionada, que vai agir na trombina, a enoxaparina, que age no fator 10A, né? E aí a gente tem os outros anticoagulantes aí, que a gente usa quando o paciente tem, por exemplo, fibrilação atrial e tem síndrome coronária aguda. Hoje a gente tem os novos, né? Que não são mais novos anticoagulantes, mas anticoagulantes de ação direta. Então, aqui a gente tem, né, a Pixaban, Doxaban, Rivaroxaban, que vão estar agindo aqui, né, a dabigatrana, que age por esse mecanismo, né, então a gente consegue entender um pouco por que a gente usa todos os medicamentos que usa, né. Com relação à classificação, né, então, só para a gente organizar o pensamento, síndrome coronariana aguda, ela pode ser com supra, sem supra. Com supra, a gente tem oclusão total do vaso, tem que correr para abrir, supra de ST. A sem supra, ela tem dois espectros de doença, né, que é a angina instável e o infarto sem supra, né. Com relação ao eletrocardiograma, essas duas entidades compartilham o mesmo eletro. Elas podem ter um eletro normal, que não está aqui, mas ele pode ser absolutamente normal. Pode ter um eletro com infra de ST e pode haver inversão de onda T. E aí, como que a gente diferencia essas duas entidades, né? Quando a gente dosa marcador de necrose miocárdica, que atualmente o que a gente usa é a troponina ultrassensível. Então, a troponina é negativa, angina instável. A troponina é positiva, infarto sem supra, tá? Por que é importante a gente saber disso, né? A gente vai falar mais para frente que a angina instável, ela é um pouco menos grave do que o infarto sem supra, mas isso, né, não quer dizer que a gente não deva tratá-la, né, como tal, né, como uma síndrome isquêmica aguda, até porque a maioria das anginas instáveis que não são tratadas adequadamente podem se tornar um infarto sem supra. E quando a gente fala de infarto, a gente está falando de lesão, né, no miocárdio. A gente está falando de necrose miocárdica. Então, inicialmente a gente tem, né, quando começa a diminuir o fluxo para a artéria, a gente começa a ter um fenômeno isquêmico totalmente reversível. Então, o coração ele sofre com aquela redução de fluxo sanguíneo, depois a gente tem uma corrente de lesão e começa a se estabelecer ali um certo grau de necrose. Num primeiro momento, a gente tem uma reversibilidade desse quadro, a partir do momento, né, conforme vai passando o tempo, principalmente se ele tiver uma oclusão total no infarto com supra, ou tiver uma oclusão um pouco mais significativa no infarto sem supra, essa lesão pode ser irreversível, tá? Vamos lá. Com relação à definição de infarto, né, a gente tem algumas definições universais que servem para a gente conseguir deixar as classificações de forma mais homogênea em todo o mundo, né, e conseguir falar a mesma língua quando se trata das síndromes coronárias agudas, né. Bom, a gente está falando aqui da quarta definição universal de infarto, que foi a última, né, que foi agora em 2018, né, e ela mostra pra gente que é importante a gente diferenciar o infarto de uma injúria, porque existem outras condições que podem estar aumentando os marcadores de necrose miocárdica, como eu falei, hoje a gente usa troponina ultrassensível, mas a gente também tem a troponina convencional, a gente também já usou muito a CKMB massa, enfim.
Então, né, o que a gente tem no infarto? O diagnóstico de infarto é estabelecido a partir do momento que a gente tem elevação da troponina acima do paciente 99, né, do kit. Então, a gente tem que ficar atento qual que é o kit do hospital, né, quais são os valores de referência daquele kit, mais uma variação de 20% com elevação e queda, ou seja, essa troponina, além de ser positiva acima do limite do valor de referência, ela tem que ter uma variação, tem que ter curva, né, de 20% entre as medidas. E pelo menos uma evidência de isquemia. Então, a gente tem que pensar em 3 itens aí para dar diagnóstico de infarto, que é o aumento da troponina acima do limite superior, de acordo com o kit, a variação de troponina em pelo menos 20% entre as medições e pelo menos uma evidência de isquemia. Quais são essas evidências de isquemia? Então, serão, né, os sintomas típicos de angina, dor torácica, alteração eletrocardiográfica, né? A gente vai mostrar aqui mais abaixo, mais adiante. Exames de imagem, né? Pode ser, a gente costuma usar no cenário de emergência, ecocardiograma mostrando alguma alteração segmentar nova, né? Que é compatível com isquemia ou queda de fração de ejeção, ou uma trombose coronária evidenciada pelo cateterismo cardíaco. E aí, com relação à injúria, quando a gente pensa, nossa, mas o marcador positivou e eu não sei se é um infarto, se é uma injúria, o que é injúria miocárdica, né? Então, assim, muitas condições podem elevar os marcadores, porque podem realmente lesionar o miocárdio, mas essa lesão não é porque obstruiu uma artéria, como a gente falou lá atrás, e acabou fazendo com que reduzisse o fluxo sanguíneo para esse miocárdio, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um desbalanço entre oferta e demanda. Quando o paciente tem uma anemia, onde a gente diminui a oferta de oxigênio, quando o paciente tem uma taquicardia ventricular ou arterial, a gente está tendo o quê? Um aumento, né, da frequência, que vai diminuir a diástole. A gente sabe que o miocárdio é perfundido na diástole, então, consequentemente, a gente também tem uma redução, tem um aumento da demanda e tem uma diminuição da oferta. Doença renal crônica, de praxe, sempre vai aumentar muito nos marcadores, tanto que a gente usa um ponto de corte um pouco mais alto para considerar infarto nos pacientes que são renais crônicos, né? Porque eles já têm essa troponina elevada, muitas vezes basal. Hipotensão, choque, sepse, insuficiência cardíaca descompensada. Então, a gente pode ter a coexistência de um paciente com IC descompensado, infarto, com certeza, mas a gente tem que ficar atento àqueles parâmetros da 4ª definição universal de infarto. Com relação ao eletrocardiograma, né, da 4ª definição de infarto, o que a gente considera, né? Então, eles mostram, né, eles falam para a gente realizar esse eletro entre 15 e 30 minutos e repetindo, né, nas primeiras horas, não necessariamente que seja em 15 minutos, mas a gente sempre repetindo esse eletro ao longo da permanência do paciente, porque às vezes o eletro inicial não tem nada muito significativo, mas ele vai tendo alterações dinâmicas, e isso é importante para a gente, tá? Então, parâmetros diagnósticos do eletro pela 4ª definição universal de infarto. Supra de ST em pelo menos 2 derivações contíguas, tá? O que é derivação contígua? D2 e AVF é derivação contígua? Fecha a parede inferior, né? V1 a V4, a derivação contígua fecha a parede anterior, né? Então, são derivações, né, pelo menos 2 derivações contíguas, para a gente considerar que o paciente realmente esteja preenchendo critérios de infarto. Então, supra de ST acima de 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas é diagnóstico de infarto com supra. A gente tem que ficar ligado nas derivações de V2 a V3, porque em mulheres a gente considera acima de 1,5 milímetro, homens com mais de 40 anos a gente considera 2 milímetros e com menos de 40 anos a gente considera supra acima de 2,5 milímetros. Então, se chega um cara, tem lá os seus 35 anos e ele tem um supra de 1 milímetro, eu vou ficar com o pé atrás. Pode acontecer dele de fato empatando? Pode, né? Mas a gente vai ficar um pouco mais criterioso para estabelecer esse diagnóstico, para trombolizar esse paciente, por exemplo, né? Bom, infra de ST, né? A gente vai ter um infra típico de pelo menos 0,5 milímetros em 2 ou mais derivações contíguas, tá? Inversão de onda T, então onda T negativa e simétrica, porque o normal é ela ser assimétrica, acima de 1 milímetro. Lembrando que nas derivações, quando a gente tem
alguma alteração de parede inferior, então a gente sempre vai buscar fazer, né, V3R, V4R, V7 e V8, para poder ver se a gente tem algum comprometimento do ventrículo direito ou da parede dorsal, que hoje a gente chama somente de lateral, né, enfim. Mas lá atrás, para ver se tem alguma alteração do ventrículo direito, né, ou da parte posterior ali do miocárdio. E aí, quando a gente vai olhar essas derivações, né, elas já têm uma amplitude menor. Então, a gente considera, por exemplo, quando vai falar em supra, um supra acima de 0,5 milímetros já está valendo para essas derivações. Então, existem algumas nuances aí para o supra, tá? Um BRE novo ou um BRD novo, não frequência dependente também. BRE novo é sempre uma polêmica, a gente vai falar sobre isso. BRD não inviabiliza a gente dar o diagnóstico de supra, a gente consegue ver o supra com BRD. O BRE realmente é difícil, é um caso à parte. Ondas Q patológicas, porque na evolução do infarto a gente vai ter essa formação, né? E aí foi isso que eu falei, né? Atenção quando for registrar V7 e V8, tá? Quando a dor foi muito sugestiva, também, não somente pensando em acometimento lá atrás, mas às vezes você não tem nada no eletro, o paciente com uma clínica super sugestiva. Faça V7 e V8 nessas situações também, tá? E o infradifuso com supra de AVR, que a gente considera como se fosse um infarto com supra, tá? Porque denota pra gente oclusão de tronco da coronária esquerda. Então, o tronco, ele dá lá, ele é responsável pela irrigação de 75, 85% pelo menos 75, né? Até 85% de todo o miocárdio. Então, lesão de tronco é lesão grave, comete ali a descendente anterior, que é um dos principais ramos, a circunflexa, né? E todos os ramos derivados dessas artérias, então realmente é importante a gente ficar atento. Com relação aos tipos de infarto, né? Eu falei para vocês ali sobre o principal tipo de infarto, que é quando a gente tem aterotrombose coronária, né? Então a gente tem um infarto espontâneo, que a gente fala. Então a gente tem uma rotura ou erosão da placa, a rotura é mais comum quando é infarto mesmo, e a erosão acontece mais quando é angina instável, tá? Então a gente tem rotura, erosão da placa, com todos aqueles critérios, né? Então a gente tem o infarto tipo 1. Quando a fisiopatologia, né, é por desbalanço entre oferta e demanda, como eu falei lá, choque séptico, hemorrágico, a gente pode ter uma injúria, mas a gente também pode ter todas as condições e preencher critérios para infarto. Às vezes a gente leva o paciente para o CAT e não tem obstrução importante, né? Então a gente vê que foi um infarto tipo 2 por desbalanço entre oferta e demanda. Vai gerar isquemia? Vai, mas não foi aquela placa que gerou isquemia, foi esse desbalanço, tá? O infarto tipo 3, que é quando o paciente tem morte súbita, mas não deu tempo de dosar os marcadores, mas tinha lá uma evidência isquêmica, tinha um histórico importante, tinha um eletro que conseguiu fazer antes da morte. O infarto tipo 4, que é o relacionado à intervenção percutânea, a gente fala em infarto tipo 4A, que é quando é periprocedimento, e a gente vai considerar como ponto de corte o valor um pouco mais alto, que é um aumento da troponina 5 vezes o limite de referência, tá? O valor de referência, limite superior. Trombose distente, né? A gente considera sempre também com esses mesmos valores, mas aí é um quadro mais exuberante, acontece geralmente mais precoce após a intervenção também, é o 4B, que aí o paciente tem supra, altera marcador lá em cima, né? Enfim. Então, a oclusão trombótica intristente pode acontecer. E a reestenose, que é um pouco mais tardia, mas também pode acontecer de alterar marcadores e preencher critérios para infarto. E o infarto tipo 5, que é relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. A gente sabe que a cirurgia é um procedimento, né, que leva muito injúria miocárdica, então a gente vai considerar um ponto de corte acima de 10 vezes o limite superior, com evidências, né, de isquemia. Então, sempre que a gente fala em infarto, a gente tem evidência de isquemia. E quando a gente fala em injúria, a gente não tem evidência de isquemia, tá? Aqui é só para ilustrar até uma fotinha do infarto tipo 1, né? Quando a gente tem ali uma erosão da placa, e aí tem uma suboclusão. Geralmente, quando tem erosão, a gente fala mais em angina instável. É um quadro mais benigno, né? Supondo. E aí, quando a gente tem rotura, geralmente são as oclusões totais, né? Cursam conclusão total do vaso. Aqui é o infarto tipo 2, né? Existem diversos mecanismos fisiopatológicos para esse infarto.
Então, a gente pode ter um paciente que tinha uma placa aterosclerótica prévia e teve um vasoespasmo em cima, aumentou, teve um desbalanço entre oferta e demanda, ou não, era um paciente que não tinha absolutamente nada, mesmo assim teve um vasoespasmo. Pode ser ali alguma disfunção microvascular, enfim, existem N mecanismos fisiopatológicos para infarto tipo 2, tá bom? Gente, manejo inicial na sala de emergência, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, mas isso vai ser explicado com mais detalhes na aula de dor torácica na sala de emergência. Quando a gente entra, né, na sala de emergência com um paciente com suspeita de infarto, de dor torácica, né? A gente vai ter que fazer o eletro com menos de 10 minutos, né? Isso é imediato. Geralmente você tá lá atendendo e a enfermeira já chega com o eletro para você. O paciente falou: tenho dor no peito, não interessa o tipo de dor, pode ser dor que você aperta e dói, vai fazer um eletro. E aí você tem que considerar, monitorizar já esse paciente, oxigênio, se ele precisar de oxigênio, garantir um acesso venoso calibroso, por quê, né? A gente vai aí estabelecer os diagnósticos diferenciais, pensar, né, lá pelo protocolo de dor torácica, a gente vai pensar em síndromes aórticas agudas, como dissecção aguda de aorta, até outras coisas que também podem ser fatais e que, inclusive, contraindicam algumas das drogas que a gente faria pensando em síndrome coronária aguda, então isso é importante. Tipo de dor, né, é algo que deve ser muito bem esmiuçado, então a gente fala numa dor típica quando preenche os 3 dos seguintes critérios. Então a gente vai ter uma dor, né, em região precordial, torácica, que irradia para membro superior esquerdo, facionado membro superior esquerdo, ou ambos os membros superiores, inclusive tem a maior especificidade, que a gente fala muito em irradiação para o braço esquerdo, mas esquece que ele também pode ir para os dois, não é tão comum, mas quando a gente tem dor em ambos os membros superiores, isso dá para a gente uma maior especificidade para o diagnóstico de síndrome coronária aguda. Essa dor, ela piora, é desencadeada com esforço ou estresse emocional, é aliviada com repouso, ou nitroglicerina, que no caso está nitroglicerina, mas seria o isordil, quando o paciente já usa, né? E aí, a angina que a gente fala que é uma angina atípica, quando a gente tem 2 dos seguintes critérios. Então, tem os 3, é uma angina definitivamente típica. Tem apenas um, é atípica, tá? Provavelmente seja, mas... E uma dor torácica não anginosa quando a gente tem nenhum desses critérios, né? Então, vai fazer o protocolo de dor torácica, vai classificar lá a dor como tipo de A a D, né? Vai entrar no protocolo e vai garantir, vai sempre, né, avaliar vias aéreas e respiração, se ele está precisando de oxigênio ou não, ou se é um paciente ali precisando de tubo, muitas vezes o paciente já chega instável. Aparelho circulatório, então a gente vai se atentar, a gente não tem grandes alterações do exame físico de paciente com síndromes coronárias, a não ser que ele esteja completamente chocado, mas a gente vai se atentar às alterações que podem nos dar alguma pista. Nossa, o paciente tem B3, provavelmente já tem uma IC prévia, o paciente está com gesto, então tem toda a classificação de KIB que eu ainda vou falar, avaliação neurológica, será que ele tem algum sinal sugestivo de AVC para diagnóstico diferencial, né? Enfim, a gente sempre vai pensar nessas coisas. Exame físico, a gente pede laboratório geral, sempre pede também, além de troponina, que a gente usa ultrassensível, a gente pede também perfil tiroidiano, né, porque isso pode estar alterado, às vezes é causa de infarto tipo 2 também, ecocardiograma assim que você estabelece o diagnóstico de SCA, e manejo de SCA que a gente vai falar aqui com mais detalhes, tá? Entrando nas síndromes coronárias sem supra de ST, como eu falei, a gente tem 3 esquemas de eletro que podem aparecer para a gente. Eletro normal, infra, inversão de onda T, né? Aí a gente pode ter angina instável, troponina negativa, infarto sem supra, troponina é positiva. Para todos os casos, tá? Até com infarto com supra também, a gente vai estar classificando o paciente com alto risco cardiovascular. Então, assim, lá no protocolo de dor torácica tem aquela probabilidade pré-teste dele ter síndrome coronária, dele ter DAPA obstrutiva, né? Que vai ser passado para vocês na aula. Quando a gente já tem o diagnóstico de síndrome coronária aguda, né? A gente, principalmente quando é sem supra, a gente precisa classificar
ele quanto ao risco dele ter um evento cardiovascular maior. Então, se ele tem uma angina estável, qual que é o risco dele vir a ter um infarto sem supra? Se ele tem infarto sem supra, qual o risco desse paciente suprar? Qual que é o risco dele ter uma parada cardíaca? Qual que é o risco de fazer uma taquiarritmia maligna, né? Qual é o risco dele evoluir com choque cardiogênico? Isso quem vai falar pra gente é o score de TIMI e o score de Grace. Existem muitos outros scores, tem o score de Brown-Wound também, enfim, né? Nenhum deles, assim, é 100%, senão não existiriam vários, né? A gente sempre vai considerar o melhor score aquele que a gente consegue fazer. E a gente sabe que o time é bem pontual, é bem fácil da gente fazer a beira-leito. E o Grace, em contrapartida, ele é um score altamente, muito mais acurado do que o time, né? E aí, para isso, a gente vai usar as calculadoras. Tem o score de sangramento, né? O Cruzade ou Roxana. A gente também precisa decorar, mas a gente precisa saber, né, ter em mente quais são os fatores de risco para sangramento, porque a gente usa muito medicamento que tem como efeito colateral aumentar o sangramento do doente, né? E definir sempre o tipo e o tempo que você vai precisar estratificar o paciente. É uma estratificação invasiva e quanto tempo eu vou ter que fazer. Quando a gente fala de angina instável, né, foi o que eu falei, síndrome coronária sem supra, né, a priori a gente tem uma suboclusão, tá, da artéria, né, então aquela questão que eu falei, né, a gente tem lá uma lesão endotelial, e aí expôs aquele conteúdo lipídico para trombótico, aterogênico, enfim, e inflamatório, formou um trombo, esse trombo, ele é suboclusivo. Geralmente, por que formou o trombo, né? Porque estava ali, né, tinha uma placa fina que sofreu ali uma erosão, no caso da angina instável, essa erosão acabou formando um trombo, né, um trombo constituído basicamente por plaquetas e suboclusivo, então passa sangue para o miocárdio. E aí ela gera até uma corrente isquêmica, mas ela não gera uma corrente de lesão. Então, por isso que a gente não tem marcadores positivos, tá? O que a gente tem que ficar atento é que é uma condição razoavelmente benigna, que a gente não vê eletro, a gente não vê marcadores, mas é uma condição grave de instabilidade que merece todo tipo de tratamento. Então, o paciente tem uma angina de início recente, né? Existem 3 espectros, né? O paciente que não tinha nada nos últimos 2 meses começou a ter dor, angina para fazer esforço e tal. Então, a gente tem isso aqui, é considerado uma angina instável. Uma angina de repouso subaguda, que a gente fala. O paciente teve um ou mais episódios de angina em repouso nos últimos 30 dias. Então, já é um quadro subagudo. Mas instável? Instável. Nos últimos 2, 3 meses, a gente sempre considera o paciente instável. A gente só vai conseguir vai considerar ele estável a partir dos 3 meses, que é quando a placa sofre lá todo aquele processo de instabilidade, e que não é o caso aqui nesse cenário. E aí, a gente tem a outra classe, que é o que mais chega no pronto-socorro até, uma angina em repouso, uma angina aguda. O paciente, de repente, começou a ter uma angina com duração superior a 20 minutos, né? Dor típica e tal, um paciente com alto risco, com muitos fatores de risco, a gente sempre vai pensar em angina instável. A gente tem uma outra entidade que chama angina variante de Prinzmetal, que acomete predominantemente mulheres, a dor vem geralmente à noite, né, ou pela manhã, e o mecanismo fisiopatológico é um vasoespasmo, tá? Geralmente o paciente tem alguma DAC não obstrutiva e aí nesses pontos, né, em cima dessas placas, acaba tendo um espasmo coronariano, né, uma reatividade do vaso e acaba fazendo com que ocorra isso, né? A gente pode ter também isso induzido por cocaína, que também pode induzir, né? Esse vasoespasmo, ativação simpática, tudo isso pode levar. E isso gera um suprafugaz ST. Se o paciente for para o pronto-socorro nesse momento, ele vai ter lá um supra de ST. E muitos pacientes já foram trombolizados por conta disso. A questão né? É que a gente faz o nitrato, né? Então, sempre que o paciente estiver com supra, né? A gente vai fazer o nitrato e vai repetir esse eletro para ver se ele tem alguma modificação. E o tratamento a longo prazo a gente faz com bloqueador de canal de cálcio e nitrato. O beta-bloqueador ele pode piorar nesses casos, tá bom? Mas, em suma, né? Costuma ser uma entidade benigna, né? Na maioria dos casos, é lógico que ela pode ser pode haver um vasoespasmo mais importante, o paciente evoluir inclusive para morte súbita, é mais raro, mas pode, tá?
Com relação àquela classificação que eu falei, né? Então, o time é o mais fácil que a gente tem, né? O melhor score de risco é aquele que a gente faz. Então, idade acima de 65 anos, mais que 3 fatores de risco, lesão coronariana acima de 50%. Então, paciente que tem ali um CAT prévio, a gente está lá no ENCORE, recebe o paciente que já é paciente nosso, né? Então, a gente já conhece a anatomia, já sabe que que ele tem risco maior, porque ele já tem doenças coronárias ali obstrutivas. Uso de AS nos últimos 7 dias, puxa, não está usando AS para poder melhorar, né? Não é um dos tratamentos? Sim, mas se ele está usando AS nos últimos 7 dias e mesmo assim ele está instável, né? Instabilizou placa, é uma coisa a se pensar que é um paciente de maior risco. 2 crises de angina nas últimas 24 horas, desnível de ACT acima de 0,5 milímetros, né, na síndrome sem supra, e aumento dos marcadores de necrose miocárdica. Então, a gente tem ali de 0 a 7 pontos. De 0 a 2 é o paciente de baixo risco, que vai ter uma mortalidade menor. De 5 a 7 é o paciente de alto risco, é o paciente que tem uma mortalidade, um risco de eventos adversos maior. E o que fica no meio ali, né, entre 3 e 4, é o paciente que vai ter um risco intermediário, tá? A gente também tem o score de Brown-Aldi, tá? Não vou pedir para vocês decorarem tudo isso, mas a gente precisa ter ideia, né? Lógico que a gente vai, principalmente no começo, calcular os scores todos bonitinhos, mas a gente precisa ter ideia do que é um paciente de alto risco. O Brown-Aldi dá isso pra gente. Então, a história, putz, o paciente tá agravando os sintomas com há mais de 48 horas, o paciente tem mais de 75 anos, já é um paciente de alto risco, entendeu? Dor precordial prolongada, exame físico alterado, com sinais de congestão, com B3, eletrocardiograma com infra, ou inversão de onda T que não entra, né? Já entra no risco moderado, mas tem um infra de ACT, já é um paciente de alto risco. Se tiver uma inversão de onda T, a gente considera de moderado. Marcadores positivos é alto risco. Então, a gente tendo essas coisas em mente, a gente já sabe, mesmo sem fazer o cálculo que é um paciente de alto risco, a gente precisa dar para ele uma terapia mais agressiva, a gente precisa pensar numa estratificação um pouco mais rápida. Eu falei do score de Grace, né? O score de Grace ele é mais acurado, né? Olhe bem as variáveis que ele aborda. Então, idade, ele leva em consideração a pressão sistólica, a frequência cardíaca, o nível de creatinina, a classificação de Kiri, então o grau de congestão desse doente, né? E ele faz isso, né? Ele vai predizer para a gente, né? Que todo score vai ter como se fosse uma predição, né? De eventos adversos cardiovasculares intra-hospitalar em 6 meses. E o que a gente tem que gravar daqui é que o paciente de alto risco é aquele que tem um Grace maior do que 140. A mortalidade intra-hospitalar dele é maior que 3%. Então, se a gente considerar que o paciente com DAC crônica tem uma mortalidade anual ali em torno de 2,4%, uma mortalidade acima de 3% é importante, né? Contrapartida do paciente de baixo risco é aquele que tem menos que 108 e menos que 1%. 109, 140, entre 1 e 3, né? Então, isso ajuda para a gente definir condutas na síndrome sem supra. Com relação aos scores de sangramento, a gente tem vários também. Eu deixei aqui um exemplo que é o score de Crusade, que leva em consideração a função renal, frequência cardíaca, hematócrito, enfim. O que a gente precisa saber mesmo, né, é ter uma ideia do que é um paciente de alto risco de sangramento. A gente nunca vai deixar um paciente ter um risco alto de sangramento, não vou fazer nada do ponto de vista ácido trombótico, não, né? O paciente veio aqui por isquemia, porque a gente tem que tratar isso. E aí a gente vai usar o bom senso, vai estratificar e vai tentar estabelecer a menor conduta para aquele paciente. Apesar de tantos scores que a gente tem, o médico, o julgamento clínico, né, ele ainda é muito válido. Então, cada caso vai ser pensado com muito carinho, né, porque realmente os pacientes não leem livro, né, e às vezes eles surpreendem a gente. Bom, com relação às medicações, né, a gente tem o Monab, né, que sempre falavam, começa morfina, beta-bloqueador, tal, tal, tal. Eu deixei o Monab um pouquinho diferente aqui, que é para a gente não esquecer dos medicamentos que a gente usa nas síndromes isquêmicas agudas. Então, morfina, né, a morfina é o primeiro. Morfina a gente usa quando? Quando tem dor refratária, até porque tem alguns estudos observacionais que demonstraram redução da ação dos antiagregantes quando ela é usada. Nada muito formal, mas a gente tem outras drogas
para tratar dor, né? Então, como classe 1 de recomendação pelos diretrizes, tem nitrato. Então, exúrdio sublingual ou trídio em bomba. Para a questão do oxigênio, né? Por muito tempo a gente usava oxigênio para todos, não. A hiperóxia também é deletéria ao indivíduo com síndrome isquêmica aguda. Vamos usar ali o oxigênio quando a saturação estiver menor que 90%. AS para todos, reduz mortalidade. Clopidogrel eu deixei aqui, mas a gente tem outros inibidores da P2Y12, como o prasugrel, ticagrelor, mas só para a gente não esquecer. Estatinas, que a gente vai entrar, né, de forma mais precoce também. E as heparinas, tá? As estatinas eu deixei aqui, gente, porque o importante delas é que quando a gente introduz as estatinas de forma precoce, a chance desse paciente aderir a longo prazo é muito maior. E muita gente esquece, porque ela não tem um efeito imediato naquele momento, né? Mas isso é a pedra angular no tratamento da DAC, né, a longo prazo. Então, a gente sabe que os pacientes vão aderir muito mais, e isso vai ser importante para isso, reduz mortalidade. Então, nunca esquecer de introduzir as estatinas, tá bom? Beta-bloqueador, a gente vai introduzir nas primeiras 24 horas, salvo se o paciente tiver alguns preditores de choque cardiogênico, tá? E eu não coloquei aqui, mas tem também os IECAs, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, enalapril, captopril, também vamos entrar com eles nas primeiras 24 horas. E vamos lá, né? Então, quando o paciente chega, paciente com síndrome coronária sem supra, AS de 200 a 300 miligramas, isso foi consagrado, né, pelo estudo ISIS-2, reduziu 23%, na verdade 20%, eu coloquei errado, 20% de mortalidade em 5 semanas, quando o AS foi utilizado em conjunto com a streptokinase, tá? Ele reduziu em 43%. E quando o AS foi utilizado de forma isolada, reduziu em 20%, né? A streptokinase isoladamente, ela reduziu a mortalidade em 23%, a streptokinase. Então, assim, o aspirina sozinha, ela reduziu mortalidade comparada com o fibrinolítico. Então, isso realmente é muita coisa, né? O ISIS-2, né, que foi aí um estudo publicado em 88, bem antigo, foi consolidou o AS nas síndromes coronarianas agudas. Começou com a síndrome com supra em uso com o fibrinolítico, né? De inibidor P2Y12, a gente tem aqui o clopidogrel, né? A gente faz uma dose de ataque de 300 a 600 miligramas, reduz mortalidade, isso foi evidenciado pelo estudo CURE e o COMET time 28, né? Para síndrome sem supra, aí depois teve o CLARIT para infarto com supra, tiveram vários outros estudos que testaram e ele realmente reduziu bastante, né? Clopidogrel, junto com o AS, quando comparado apenas com o AS, ele reduz evento desfecho primário, né? Desfecho composto primário de mortalidade. E aí, por que a gente faz 300 a 600? Para atingir o nível sérico deles de forma mais rápida, que isso aumenta, a gente consegue reduzir o tempo de ação dele, geralmente ele demora umas 6 horas para atingir o pico, e a gente consegue abreviar isso para uns 30 minutos. Então, a gente faz um ataque de 300 a 600 quando o paciente vai para hemodinâmica, principalmente. Ticagrelor, 180 de ataque, isso foi mostrado no estudo Plato, né, que comparou ticagrelor com clopidogrel em pacientes com e sem supra e reduziu a mortalidade. O prasugrel, uma dose de ataque de 60 miligramas, né, foi comparado com clopidogrel no estudo Triton também e demonstrou redução de mortalidade, com uma ressalva. O clopidogrel, ele foi testado dentro do ambiente de hemodinâmica, tá? Ele tem um pico de ação muito mais rápido do que o clopidogrel, então em 30 minutos ele já faz efeito. Então, os pacientes, eles já tinham anatomia conhecida, então você já está autorizado a usar o prasugrel para quem vai ser submetido à intervenção percutânea e na sala de hemodinâmica. Você não pode usar como pré-droga lá na emergência, tá legal? E a outra questão também é que existem alguns grupos onde ele é meio que contraindicado, né? Então, por exemplo, pacientes que têm menos que 60 quilos, mais que 75 anos, histórico de AVC ou AIT prévio, tem um risco de sangramento muito grande. Então, a gente não faz clopidogrel para essa população, tá? A gente mantém a dupla de segregação por até 1 ano do evento agudo.
Com relação a antitrombínicos, a gente tem enoxaparina, né? Então, a gente usa 1 miligrama aquilo 2 vezes ao dia, se isso for até maior do que 30, se for menor do que 30, a gente vai usar uma vez ao dia só nessa mesma dose. Se o cliente for menor do que 15, a gente só vai poder usar a heparina não fracionada, a gente faz ali os 60 unidades em bolos, depois mantém 12 unidades quilo-hora com TTPA a cada 6 horas, tá? Controle isso direitinho. E se o paciente tiver mais que 75 anos, a gente pode usar inoxa, mas aí a gente usa 0,75 2 vezes ao dia. Os anticoagulantes, eles permanecem com o paciente por até 8 dias após a intervenção percutânea, por até 8 dias, ou até ele realizar a intervenção percutânea ou a cirurgia, tá? Então, até ele resolver o problema dele. E toda vez que a gente vai fazer cirurgia, a gente vai suspender clopidogrel ou ticagrelor que ele estiver usando, 5 dias antes, ele não pode estar usando essas drogas, e o prasugrel tem que ser suspenso 7 dias antes. Então é isso, tá? E aqui eu deixei um adendo, né, dos beta-bloqueadores. Se o paciente tiver pressão sistólica menor do que 100, frequência cardíaca maior que 110, QLIP maior do que 1, então paciente congesto, QLIP 2, idade acima de 75 anos, a gente vai postergar a introdução do beta-bloqueador, tá bom? Porque alguns estudos demonstraram maior risco de choque cardiogênico, principalmente quando ele é usado EV. Então, EV a gente não usa de rotina. A gente usa VO quando ele não preenche critérios de maior risco para choque cardiogênico nas primeiras 24 horas, tá? Bom, com relação, então eu falei aqui, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, aos inibidores do receptor P2Y12, né? A gente teve agora um novo guideline europeu que foi lançado agora em 2020, foi apresentado no Congresso da ESC em agosto, tá? Online. Bom, é o seguinte, o que eles colocaram, né? Eles colocaram que o prasugrel, ele deve ser a droga preferencial em pacientes com síndrome coronária sem supra que serão submetidos à intervenção percutânea, tá? Isso por quê? Porque em 2019 a gente teve um estudo que foi o EASY React 5. Foi um estudo que comparou o ticagrelor com o prasugrel. São duas drogas que, do ponto de vista fisiopatológico, eles são bem semelhantes, né? Mas, enfim, testaram esse medicamento, foi um estudo open label, né, aberto, teve algumas críticas metodológicas quanto o fato dele ser aberto, o fato do segmento ser também por telefone e o fato dos pacientes terem que comprar o medicamento, né, então isso pode gerar alguns vieses. E aí, né, nesse estudo, o prasugrel ele foi superior ao ticagrelor em reduzir desfecho composto primário de morte, infarto, AVC, e morte, infarto e AVC. Só que essa redução foi nitidamente as custas de redução de infarto, com um INT ali não tão, um INT assim, não tão importante, né? Não tão, a gente não vai ter tanto benefício assim com o INT, a gente tem que tratar 55,5 pacientes para reduzir infarto. Então, assim, até que ponto vale? Mas ok, né? Ele entrou na diretriz que de fato foi o estudo demonstrou superioridade de prasugrel e ele entrou como droga preferencial para pacientes, né, que vão ser submetidos à intervenção percutânea, porque é quando a anatomia é conhecida, né, e não pode usar naqueles pacientes que têm maior risco de sangramento, como eu falei, tá? Em contrapartida, colocou como recomendação aí 2A para pacientes que têm a síndrome coronária aguda, mas que não serão submetidos à intervenção percutânea imediata, você pode considerar algum inibidor P2Y12 como pré-droga lá na emergência, né? Então vai demorar um pouco ainda para estratificar e tal, pode considerar. Eu acho isso mais compatível com a nossa realidade. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não consegue estratificar tão rápido todo mundo, né? E quando o paciente tem um baixo risco de sangramento. Então, sempre a gente vai pensar no risco de sangramento. Prozaid, Roxana, sempre pensar nisso, tá? E é isso. Então, na prática, a gente faz, né? A gente sabe que não vai poder fazer prasugrel, porque é só na hemodinâmica. A gente vai ter ticagrelor ou clopidogrel, né? Nesses casos. E a gente vai acabar continuando a nossa conduta. A não ser que o paciente vá para a hemodinâmica o quanto antes, aí a droga de escolha para ele vai ser o prasugrel ao invés de ticagrelor, que até antes, né, como a gente teve o estudo Plato, né, que demonstra a superioridade do ticagrelor frente ao clopidogrel, o ticagrelor era o inibidor P2Y12 preferencial, né,
E agora a gente tem o prasugrel, né, em primeiro lugar, depois o cagrelol, tá? Com relação, né, a essa nova diretriz, né, ele fez algumas modificações, né? Então, a gente tem aqui, ele separou os pacientes com estratificação, né, quanto ao tempo para estratificação, em muito alto risco e baixo risco, né? O baixo risco, na verdade, ficou sendo risco intermediário, né, que tinha antes. E o baixo risco mesmo da diretriz, que era uma estratificação não invasiva, saiu. Então, a gente tem aqui, né, estratificação invasiva na síndrome, no infarto sem supra, na síndrome coronariana aguda sem supra. Se o paciente for de muito alto risco, né, é que a gente vai ter um paciente que está instável hemodinamicamente, choque cardiogênico, com dor refratária, dose alta de tridil, é um paciente que está fazendo taquiarritmias, está fazendo TV, né, enfim, é um paciente que tem alteração dinâmica de eletro, é um paciente que ele merece uma estratificação invasiva, mesmo sendo infarto sem supra, precoce, né? Não precoce, imediata, com menos de 2 horas. Se ele estiver num centro que não tem hemodinâmica, precisa ser imediatamente transferido. Se ele tiver, ele já vai imediatamente, né? Com menos de 2 horas para hemodinâmica. Por quê? Porque é como se esse paciente com infarto sem supra estivesse se comportando como um infarto com supra. Essa artéria pode estar ocluída, tá? E precisa abrir. Trombólise? Não, a gente não tromboliza infarto sem supra, tá? Com relação ao paciente de alto risco, então, aquele paciente que ele já está mais estável do ponto de vista hemodinâmico, mas ele tem um Grace score maior que 140, né? É um paciente que não tem supra de ACT, mas teve ali um infra de ACT importante, está tendo algumas alterações dinâmicas, tem um marcador mais alterado. Esse paciente merece uma estratificação precoce. Quando? Com menos de 24 horas, tá? Se ele está num outro serviço que não tem hemodinâmica, ele vai ser transferido. Se ele estiver num centro de hemodinâmica, vai imediatamente. Bom, e o paciente de baixo risco? É o paciente que não é o paciente que tem uma síndrome coronária aguda sem supra, mas ele não tem nenhum desses critérios. Paciente com angina instável, por exemplo, né? A gente pode considerar estratificação invasiva com 24 a 72 horas. Alguns pacientes podem fazer teste não invasivo, então isso vai depender muito, não é bem uma regra, o paciente vai ser individualizado. Então você pode considerar fazer, por exemplo, uma angiotomo, que é um teste anatômico, a gente vai ver as coronárias, e ele não é invasivo, né? Então ele interna e pode fazer isso. Na antiga diretriz, para pacientes de baixo risco, a gente considerava uma alta precoce, eles podiam voltar para fazer um teste não invasivo, que poderia ser um teste um teste isquêmico, né? Onde a gente vê ali vai ver a isquemia, um teste anatômico poderia ser angiotomo. Aqui, né, ele coloca o antigo risco intermediário, né? Então, na maioria das vezes, eles vão fazer estratégia invasiva com 24 a 72 horas, podendo sim considerar que ele faça uma angiotomo, por exemplo, que é um exame não invasivo. E essa aqui, né, a classificação antiga que a gente tinha, então, muito alto risco, né, que é a mesma coisa, o alto risco, o risco intermediário, que é o nosso baixo risco. São os pacientes que não preenchem esses critérios, mas tem diabetes, tem fração de ejeção conhecida baixa, né? Mas ali um Grace entre 190 e 140, e o de baixo risco aqui não tem nada, são os marcadores negativos, sem alteração de eletro. Você pode considerar um teste provocativo de isquemia, pode considerar alta precoce, depois ele volta 72 horas para fazer alguma estratificação coronária, né? Então lá agora a gente só tem esses 3 aqui. Algumas pessoas acharam que facilitou, outras acharam que dificultou, mas enfim, eu tô seguindo esse aqui já que eu achei mais prático. Bom, entramos então nas síndromes coronárias com supra, o infarto com supra desnível de ACT, né? Bom, como eu falei, né, a gente vai pensar nos critérios, né, pela quarta diretriz, pela quarta definição universal de infarto, né? Então a gente tem o supra de ACT aqui. A gente não vai esperar troponina para definir a nossa estratégia, tá? A gente viu um infarto, definiu que é um infarto com supra, tempo é músculo. A gente precisa fazer o quê? Abrir a artéria. Como? De preferência com angioplastia primária. Não tem angioplastia primária, vou demorar mais que 120 minutos para transferir o meu paciente, né? Trombolítico está na mão, a gente sabe que em São Paulo essa transferência não é muito factível. Vai fazer fibrinólise. Quanto? A gente considera fibrinólise entre 0 e 12 horas.
Tive critérios de reperfusão? Tive. Quais são os critérios? A gente vai repetir para começo de conversa. A gente repete o eletro com 90 minutos, né? Depois que fez a fibrinólise, tá? Senão a gente não consegue avaliar direito. Esse critério de pelo menos 90 minutos depois da fibrinólise. Teve uma redução do supra, pelo menos 50%. O paciente melhorou a dor. Teve um pico precoce de marcadores, né? Que é o que a gente menos usa na real. Sim, beleza. Ele vai para a estratégia farmacoinvasiva, que é quando o paciente ele fez trombólise química, né? Teve sucesso e agora ele vai estratificar, né? Entre 12 e 24 horas. O paciente não teve critérios, está recorrendo dor, pouco, né? Pouca alteração ali do supra, não reduziu em mais que 50%, a gente chama de angioplastia de resgate. A gente vai transferir ele quanto antes, tá? Que não reperfundiu, não abriu o vaso, a gente não conseguiu fazer o que a gente veio fazer. Se tiver hemodinâmica, fica fácil, né? A gente vai fazer angioplastia primária de cara. Aqui, tá? É um algoritmo da ESC, né? Do Guideline de Revascularização Miocárdica, que foi lançado em 2018. E aí ele mostra, né? Se o paciente, né? Idealmente, né? O paciente faz lá o eletro com menos de 10 minutos e qual o tempo para ele está fora, né? Ele não está no centro de hemodinâmica. Se você for demorar mais que 120 minutos, você faz estratégia fibrinolítica. Quanto tempo? Você pode fazer em 0 e 12 horas, entre 0 e 12 horas. Considerar a janela para você fazer fibrinólise química para ele. Mas, idealmente, com menos de 10 minutos. Fibrinolítico na mão, menos que 10 minutos. É o tempo ideal, tá? Você consegue transferir ele com menos de 120 minutos? A estratégia é angioplastia primária, com tempo porta-balão ideal menor do que 90 minutos, tá? Idealmente, com menos de 60, principalmente se ele estiver no centro de hemodinâmica. Então, fez o eletro, né? Tem diagnóstico de supra, estratégia invasiva primária, menos de 60 minutos já reperfunde, já abre o vaso, né? Já coloca um stent lá. Com relação às estratégias de reperfusão, né? Então, como eu falei, quando a gente opta pela estratégia fibrinólise e o paciente tem critérios, a gente está falando da fármaco-invasiva e a gente pode fazer o tempo porta-agulha ideal é com menos de 10 minutos, mas a gente sabe que em até 3 horas, quando a gente faz fibrinólise, estudos, né? Teve o stream que mostrou que existe ali uma equivalência, né? Em termos de mortalidade, se você tromboliza o paciente, tem critérios e você encaminha ele imediatamente, né, para hemodinâmica. Quando essa fibrinólise é feita em até 3 horas, a gente tem ali, não tem superioridade da angioplastia frente à fibrinólise, tá? Mas é um pouco difícil a gente conseguir isso de forma tão rápida aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que o trânsito é caótico, tá bom? Bom, com relação à angioplastia, né, a gente tem, né, pela literatura, a gente realizar em até 12 horas, porque a gente tem toda a corrente de lesão, progressão para necrose, a gente vai angioplastar um paciente que já teve perda de miocárdio ali, vai fazer o quê, né? A gente já tem reorganização de trombo, então toda essa questão, até 12 horas que é a janela, mas na maioria dos centros, no INCOR, a gente considera uma angioplastia primária em até 24 horas, tá? O tempo porta-balão ideal é menor do que 90 minutos, se for transferência menor que 120, tá bom? E aqui são alguns conceitos, né, quando a gente faz de resgate, que é a fibrinólise sem critérios, a primária quando é reperfusão sempre de escolha, a farmacoinvasiva, aqui cada literatura, né, cada local coloca um parâmetro, né, em suma, tipo, a ESC de 2017 coloca ali farmacoinvasiva, entre 2 e 24 horas, no INCORD coloca entre 3 e 8, idealmente a farmacoinvasiva é o quanto antes, então, entre 3 e 8 horas, né, de uma fibrinólise bem sucedida é o ideal. Eletiva, né, a gente faz após alguns dias da fibrinólise, então o paciente não conseguiu, né, fez uma fibrinólise, mas conseguiu ser transferido logo, não conseguiu fazer a farmacoinvasiva. Eu vou fazer depois de 2 dias de uma fibrinólise, eu vou tratar uma lesão residual, né, então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma angioplastia eletiva, tá? Já é considerada eletiva. Bom, a outra questão aqui quando a gente, quando o paciente ele tem choque cardiogênico, ele está com dor recorrente, então
ele está ali, né, a semelhança do que a gente tem lá na síndrome sem supra, quando o paciente tem choque cardiogênico, está com dor refratária, está com alguma instabilidade elétrica, né, esse paciente está muito congesto, a gente está chocado, mas no paciente de CLIP 3, né, a gente vai, CLIP 2, CLIP 3, a gente tem uma indicação de mandar ele para o quanto antes também, né, então, o paciente fez fibrinólise, foi bem sucedida, melhorou a dor, tal, teve critérios, mas ele está congesto, né? Bom, ele ainda chocou. Mesmo que tenha passado lá 36 horas, a gente considera abrir a artéria desse paciente, sim, tá? Principalmente porque isso denota para a gente que está tendo corrente de lesão ali, né? Então a gente vai tentar reperfundir para tentar reverter esse quadro, tá? Mesmo que ele tenha sido trombolizado, ou mesmo que ele não tenha sido trombolizado, né? A gente fala, nossa, mas o paciente já está ali com mais que 24 horas do infarto com supra, já perdeu toda a janela de tudo. Bom, se ele tiver esses critérios, né, de pior prognóstico, de instabilidade, de que ele está com uma isquemia ainda em curso, né, e que a gente pode reperfundir e melhorar esse quadro, ele vai ter indicação pré-hemodinâmica logo, sim. Com relação às condutas imediatas, né? Então a gente vai classificar o KILIP, né? Como eu falei, sem evidência de congestão, KILIP 1, o 2, tertores bibasais, né? Então o paciente está congesto, o 3 ele está bem congesto, estertorando até ápice, o 4 ele está aqui em choque cardiogênico, tá? A gente vai também calcular Grace time, Grace time para infarto com supra é um pouco diferente. Ele não define a nossa conduta, mas a gente consegue ter uma noção melhor de prognóstico, quem que é o paciente que tem chance de instabilizar mais, de ter instabilidade, arritmias cardíacas, de ter alguma complicação, como por exemplo, pode ter ruptura de septo, ter alteração, complicações mecânicas, enfim, muita coisa pode acontecer aí, né, pós-infarto, que a gente precisa realmente de ter uma noção melhor calculando esses scores. Score de sangramento a gente vai calcular também, sempre, né? Até porque o paciente pode ser que ele seja trombolizado. Toda vez que a gente considerar trombólise, a gente precisa checar quais são as contraindicações, tá bom? Definir o método, né? Então, antes de tudo, a gente define o método, fibrinólise ou intervenção percutânea, definir o que é fibrinólise e checa as contraindicações. Se ele não tiver e não tiver como transferi-lo, a gente faz fibrinólise. A aspirina, né? Eu já falei. E aí a gente tem aqui, se ele for angioplastado, ele pode usar essas 3 drogas, tá? Se ele for fazer fibrinólise, ele só pode usar o clopidogrel, porque o clopidogrel só o clopidogrel foi testado no contexto de fibrinólise, tá bom? A gente não pode trombolizar o paciente e usar ticagrelor, por exemplo, muito menos prasugrel. De antitrombínicos, né, enoxaparina ou não fracionada, segue a mesma regra do que eu já falei anteriormente. E os antagonistas de glicoproteína 2B3A, como a biseximase, que não é feito de rotina, né? É feito a critério do hemodinamicista, de acordo com a carga trombótica, né? E tudo mais. Então, aqui, né? Aqui é a evidência que a gente tem da ESC, né? Mostrando que a reperfusão é indicada para todo paciente com até 12 horas. Mas, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, né? Isso pode ser aumentado. A gente pode fazer além das 12 horas, né? E pode considerar em até 48 horas, a depender do caso. As contraindicações dos fibrinolíticos, tá? Elas variam um pouco de acordo com a diretriz, mas a gente tem aqui, né? Sangramento intracraniano prévio, história de AVC nos últimos 3 meses, paciente com sangramento ativo que não seja menstruação, paciente com dissecção aguda de aorta, então falei lá atrás, né? Paciente, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais sempre, a gente precisa excluir aquilo que a gente pode matar o doente. Então, isso vai ser importante vocês verem na aula de dor torácica, tá? Discrasia sanguínea, então a gente sempre vai, né, tentar excluir as contraindicações absolutas, depois a gente pensa nas relativas. Isso aqui não contraindica, né, o paciente a trombolizar, mas isso aqui é contraindicação absoluta, isso aqui a gente tem que transferir ele de qualquer maneira, a gente não vai poder fazer o fibrinolítico, senão a gente tem o risco de matar ele por sangramento, aí, né, não tem porquê. Aqui não pode de jeito nenhum, aqui a gente vai individualizar.
Com relação aos agentes, a gente tem streptokinase, que foi primeiro, né, a ser utilizado, a gente não usa mais tanto. Ele, apesar, né, de não ser fibrina específico, ele leva menos sangramento do que os outros dois, mas ele dava muitos efeitos colaterais, como hipotensão, poderia dar alteração reação anafilática, né? E aí a gente tem, né, o que a gente chama o TPA, que é o metalise, que é feito, na verdade, o metalise, que é o TNK, que é aquele que a gente faz de acordo com o peso, né? Tem uma tabelinha a ser seguida. E aí a gente tem o TPA, que a gente usa ali um ajuste com um protocolozinho, né? Que a gente vai seguir também, e sempre vem escrito na bula, tá? A gente não precisa decorar isso, né? Ter uma noção, isso vai estar tudo bem intuitivo na bula. Para determinar o supra, né? Como que a gente faz? A gente traça uma linha aqui, né? Imaginária na linha de base, né? No final do segmento PR, tá aqui. E a gente vai detectar onde que está o ponto J, né? Tá aqui no caso, né? Então, a gente tem aqui, né? O QRS. E aí, antes da onda T, a gente tem uma deflexãozinha, aqui um joelhinho, né? A gente vai traçar uma linha aqui embaixo, linha de base, uma linha aqui em cima, né, acima do ponto J. E a gente vai contar quantos quadradinhos temos, né, entre esses dois pontos. Aqui, no caso, está contado 6 milímetros. A gente tem um supra de ACT de 6 milímetros, tá bom? Com relação à história do BRE, né, a gente sabe que BRE novo, presumivelmente novo, é igual a infarto com supra, indicação inclusive de trombólise. A gente precisa detectar se o paciente tem o BRE. Então, ele tem o BRE, né? Vamos lá, um BRE, né, clássico ele tem, né, um QRS negativo nas precordiais, com uma duração superior a 120 milissegundos, geralmente acima de 130. Aqui nas derivações laterais, V5, V6, D1 e AVL, a gente tem um aspecto de torre, geralmente tem um entalhe. O eixo, né, geralmente ele é mais negativo, né, por conta disso. E aí a gente tem aqui, né, sempre a onda T, ela vai ter uma deflexão oposta ao QRS, então a gente tem uma ideia do que é um BRE prévio. E aí, né, como a gente não consegue estabelecer se o paciente está com supra, se é um BRE novo, se é um BRE antigo, né, é difícil de detectar um supra diante de um paciente com BRE. Então, alguns critérios foram realizados, como os critérios de Garbosa, né, na tentativa de melhorar essa identificação. É lógico que o ideal é a gente ter um eletro prévio do doente, e aí a gente consegue mostrar, nossa, ele não tinha um bloqueio de ramo esquerdo, agora ele tem um novo. Pronto, acabou, tá feito o diagnóstico, trata como se fosse infarto sem supra. Mas, por exemplo, né, esse é um critério mais para orientar, né? Ele não consegue fechar com certeza porque ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão alta, né? Então, aqui, olha, na verdade, a especificidade é um pouco mais alta, mas a sensibilidade, a capacidade da gente detectar é que não é tão alta. Então, assim, não dá para a gente ter certeza, mas orienta, né? Então, acima de 3 pontos, né? Quase certeza de que realmente seja infarto, com menos de 3 pontos, a gente não consegue ainda descartar esse infarto, né? Então, a gente sempre vai servir para orientar, né? Mas o julgamento clínico é o que há de mais importante. Então, a gente vê aqui, olha, quando a gente tem, né, um supra, né, em qualquer derivação com mais de 1 milímetro, né, e é um supra concordante, tá vendo que é RS positivo, né, e tal, a gente considera aqui 5 pontos para o paciente. Quando a gente tem um infra de ST de V1 a V3, e é um infra aqui, ó, a gente considera 3 pontos. Quando a gente tem um supra discordante, né, que é esse negativo, de 5 milímetros, né, em qualquer derivação a gente põe mais 2 pontos, e a gente vai somando, né, se tiver mais que 3 pontos, fala mais a favor de ter. Quando a gente fala que tempo é músculo, a gente pensa nas fases evolutivas do infarto, tá? Bom, a gente sabe, né, que a janela para a gente reperfundir, abrir, né, o maior benefício é entre 0 e 12 horas. Mas por quê? Bom, a fase hiperaguda é uma fase que não é frequente a gente pegar, né, que é uma onda T, né, bem apiculada, pontiaguda. Aí a gente vem para a fase aguda, né, que são
nas primeiras horas, de 0 a 12 horas, a gente vai tendo algumas alterações evolutivas do eletro, né? Então, a gente tem aquele supratípico aqui, né, em B, um supra acima do ponto J, né? Aqui a gente tem mais ou menos 30 minutos até 1 hora. Com o passar do tempo, né, a gente vai tendo a redução desse supra, vai formando onda Q, né, que antes não tinha, mas ainda está suprado. E aí, no final, ao longo das 12 horas, ele vai perdendo cada vez mais o R, vai reduzindo o supra, vai invertendo a onda T, forma aquela onda que a gente chama meio que abobadada, né? Um aspecto de infarto mais evoluído, né? E ele vai, né, aumentando, né, até que a gente tem aí um aspecto de um infarto com uma onda Q patológica, né, que quando a gente tem ali uma duração de pelo menos 40 milissegundos, né, um quadradinho e uma amplitude, né, da onda Q, que vai ser aproximadamente de 1/3 do QRS vizinho, né? Então, uma onda Q aqui bem importante, né? Que é quando a gente já pensa que já tem realmente necrose, né? Aqui só para mostrar a corrente de lesão, começando do subendocárdico e até a gente ter um infarto transmural, que é um infarto com supra, propriamente dito, tá bom? Oclusão total da artéria, tem que abrir a artéria. Bom, com relação ao diagnóstico topográfico, a gente consegue identificar no eletro qual que é a parede, qual que é a artéria que está acometida? Sim, né? Quando a gente fala em infarto anterior, a gente está falando de V1 a V4, supra de V1 a V4. Infarto anterior extenso, a gente está falando de infarto de V1 a V6. O infarto anterolateral, né? O infarto que tem ali V1 e AVL. Então, tem V1, tem V4 a V6, tem D1 e AVL. Lateral alta, tem D1 e AVL, que fecha a parede lateral, né? O ínfero dorsal, que a gente tem as derivações inferiores, são D2, D3, AVF, V5, aí a gente faz lá V7, V8, a gente vê que tem uma imagem espelho, né? A gente pensa em acometimento da circunflexa nesses casos. Muitas vezes a gente não tem, por exemplo, um infarto tão proeminente, né, no eletro normal, e aí a gente faz lá as derivações, né, V7, V8 e vê que realmente tem o supra. Então, sempre ficar atento. E aí, quando a gente tem ventrículo direito, que a gente vai ter V3R e V4R. Aqui é a imagem de um cateterismo cardíaco mostrando pra gente, né, uma oblíqua anterior direita, caudal. A gente vem aqui, né, a circunflexa, então o tronco, lembra que eu falei que o tronco era super importante, ele irriga ali quase 80% de todo o miocárdio. Então tem aqui a circunflexa, a descendente anterior, com os ramos septais, as diagonais. E aqui a gente tem uma baita de uma lesão na artéria descendente anterior, bem aqui no terço médio, né? Aqui já é uma outra projeção onde a gente vê a circunflexa, a coronária direita, né, fazendo um Czinho, né, a gente tem uma oblíqua anterior esquerda, então ela faz um Czinho aqui pra gente, tá? E aqui tem uma lesãozinha. Bom, vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns eletros, tá? Que é pra gente praticar um pouco. Então, o que acontece? A gente pode, às vezes, ter o que se chama de supra e infra ao mesmo tempo, mas e aí? O que a gente está tendo? A gente está tendo um infarto transmural aqui, né, D2 a 3 AVF, e a gente está tendo um infarto subendocárdico, tá infrado aqui, né, de V2 a V4, né, provavelmente V1 aqui estava também, né, infrado. De V1 a V4? Não, né, o que a gente fala de imagem espelho. Então, qual é a artéria cometida aqui, né? Quem irriga predominantemente a parede inferior, quando dominância à direita, isso acontece em até 85% dos casos, é a coronária direita, que é ela que faz um Czinho, né? Então, aqui no caso, a gente está tendo um infarto com supra, o supra sempre é o predominante, a imagem espelho é o infra, né? Então, a gente está tendo aqui um supra, né, de parede inferior, e a região dorsal, que hoje a gente não fala mais dorsal, a gente fala em lateral, né? Enfim, seria um inferior, porque na verdade a imagem dorsal que a gente vê, a parede lateral, a gente está tendo esse infarto, né? Inferior-dorsal, inferior-lateral, que seja lá atrás. Então, se você fizer as outras derivações, você vai ver que tem, e esse infra, na verdade, é uma imagem espelho
lá atrás, entendeu? Então, aqui são derivações importantes, tá vendo? Infra é igualmente importante de V1 a V4 e ondas R's proeminentes, né? Olha como que é o aspecto. Isso provavelmente é um supra lá atrás, tá bom? Se a gente inverter o elétron, a gente consegue ver, inclusive, isso, sem antes fazer as derivações que eu disse. Aqui a gente tem imagem espelho, né? Sempre que a gente tiver o supra, a gente sempre vai considerar o supra. Pode ser uma imagem espelho porque está tendo um infarto concomitante, pode ser às vezes a imagem espelho do próprio, né? Da própria derivação que está suprada, como eu comentei agora. Então, sempre o supra é o que a gente considera mesmo. E o infra sempre vai ser uma imagem espelho. A gente vai procurar outras coisas, mas é o supra que vai ser levado em consideração para definição de conduta, tá? Aqui a gente tem um supra de V3 a V6, né? Então, vem um supra aqui e tal, V5 e V6, né? DA, pode ser a DA ou pode ser uma CX também, né? Um infarto anterolateral. Aqui a gente tem a síndrome de Wellings, né? Que a gente fala muito. O que é a síndrome de Wellings? Bom, a síndrome de Wellings é quando a gente tem aqui, né? Como se fosse uma onda U, né? Uma onda U com uma onda T bifásica. Então, a gente tem esse aspectozinho aqui, olha. E aí, a gente vê que tem umas ondas R's mais proeminentes e tal. Esse aspecto, né? Ele se correlaciona com acometimento de DA proximal, né? E acometimento de DA proximal, a gente sempre fica muito preocupado porque a descendente anterior é uma das principais artérias, né? Então, a gente sempre vai indicar o CAT precoce, tá bom? Então, síndrome de Wellings, pensa nessa imagem aqui. Aí, aqui tem um cateterismo cardíaco mostrando aqui acometimento de uma descendente anterior proximal, tá bom? Aqui a gente tem infarto anterior extenso, quando a gente tem um supra de V1 a V6, D1 e AVL, né? Então, é um supra anterior extenso. E que a gente tem, né? Cometimento da DA proximal, isso mesmo. Ela pode ter diversos tipos de eletro. E o eletro que mais assusta a gente é esse eletro, né? Com todas as derivações acometidas. Quanto maior o número de derivações acometidas, maior a extensão do infarto, né? Uma DA que é acometida lá no terço proximal preocupa bastante a gente. Lesão de tronco, né? Então, a gente tem um padrão de um infradifuso, é um paciente que já tinha um BRD, e aí chega em AVR, ele tem um supra de AVR. Ah, um infarto sem supra. A gente vai trombolizar? Não. Mas o que a gente vai considerar? Mandar ele para cateterismo quanto antes, porque isso denota para a gente oclusão do tronco da coronária, né? Então, a gente fica muito preocupado. E geralmente a gente tem essa imagem que o tronco, ele está proximal, mas geralmente o que a gente tem é um tronco distal importante aqui, né? Que mostra que existe um grande território, né? De miocárdio ali em risco. Aqui a gente tem um BRD no infarto de parede anterior, né? Então, quando a gente tem um bloqueio de ramo direito, a gente sempre vai, no contexto de acometimento de DA, a gente sempre vai deixar esse paciente monitorizado. Por quê? Porque quando a gente pega DA lá em cima, né, a gente sabe que o ramo direito ele é irrigado predominantemente pela DA, né? Então, assim, pega todos os ramos septais, né? Todo o sistema de condução vai ficar com a irrigação comprometida. Então, a gente pode ter bloqueios fasciculares, a gente pode ter bloqueio de ramo alternante, hora BRD, hora BRE, pode ter BAVT, né? Porque vai estar ali comprometendo a irrigação do sistema His-Purkinje ali embaixo. Então, o paciente pode evoluir com BAVT, pode evoluir com todas essas alterações, né? Com essas bradiarritmias e pode ir a óbito. Então, ele sempre vai ficar ali com o marcapasso transcutâneo sendo monitorizado. Em alguns casos, a gente já passa o marcapasso transvenoso, né? Enfim, dependendo do grau de bloqueio concomitante a esse BRD. Mas, então, sempre infarto de parede anterior com BRD sempre vai denotar para a gente também acometimento proximal da DA e a gente sempre vai ficar com os olhos bem abertos para esse paciente, tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até mais.
motivo de eu estar fazendo esse vídeo mais, eu vou botar encerrar a reunião. Quando eu boto encerrar a reunião e boto aqui encerrar a reunião para todos, o que ele faz? Ele automaticamente